E a vacina garante, né, que quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ele já está preparado, né, para responder de maneira rápida, antes mesmo do surgimento dos sintomas da doença. A vacina é uma importante forma de prevenção contra as doenças, né? E aí tem a poliomielite, o tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, né? Então assim, a gente tem vários. Em 1904, o Rio de Janeiro sofreu por falta de saneamento básico. Aí o que aconteceu? Não tinha esgoto, né? E lá estava desencadeando uma epidemia de varíola. Aí na época o presidente lá era o Francisco de Paulo Rodrigues Alves, né? E aí ele deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento e a reurbanização do Rio. E nesse contexto, né, para reduzir também a doença, o médico sanitarista Oswaldo Cruz iniciou uma série de doenças, de ações, né, como remoção de lixo, tentativa de matar mosquito. Só que como era muita pobreza, né, as pessoas achavam que estavam sendo discriminadas. E ele tentando, né, o sanitarista Oswaldo Cruz, para ver se melhorava a vida das pessoas do Rio de Janeiro, e eles se revoltaram. A varíola, né, era um outro problema para o médico. E ele resolveu, né, chamar a lei da vacina obrigatória. A obrigatoriedade da vacina imposto por Oswaldo Cruz, né? Só que a falta de informação sobre a eficácia e a segurança das vacinas causaram um grande descontentamento na população. Por quê? Porque eles não sabiam realmente para que servia, se era para a doença, ou se eles estavam naquela situação de extrema pobreza, poderia ser que o presidente quisesse, né, que eles morressem logo. E aí, gente, digamos que nós fôssemos chamados hoje para testar essa vacina. Com certeza, né, muitos de nós iam nos negar, mesmo sabendo, né, da situação hoje. E aí a população ficou descontente, né, não aceitava. E aí as pessoas saíram na rua, né, protestando contra a vacinação obrigatória, porque o médico sanitarista, com a situação, falta de saneamento, a falta de casa, né, e a doença, gente, a gente já viveu muitas epidemias, pandemia no mundo. E aí o que aconteceu? E a vacina era obrigatória, então eu era obrigada, né, a tomar. E não tinha como eu dizer não. E aí as pessoas foram para a rua. E aí, nessa época, foram vários confrontos à população, à polícia, né? Porque ele ia na tua casa e você era obrigado. E no período de 10 a 16 de novembro, né, de 1904, causou muita morte de um grande número de pessoas, né? E essa tensão tornou ainda o motim da história maior. E aí, né, ficou conhecido como a revolta da vacina, porque eles não sabiam para que eles iam tomar esta vacina, né? E aí eles se revoltaram. E aí no dia 16 de novembro, o governo ele revogou a obrigatoriedade, né, da vacina. E aí era assim, a polícia ia na tua casa e você era obrigado a se vacinar. Hoje nós, com o nosso entendimento, né, hoje nós pedimos a Deus, né, que venha alguém para nos dar uma vacina, para que a gente possamos passar dessa situação. E na época eles se revoltaram, lógico. Por quê? Porque eles não tinham, não foi dito, né, como era essa vacina, quem ia tomar, quem ia dar, né? Então isso eles se revoltaram, porque eles achavam o seguinte, ora mais, qual é a higiene se nós já estamos nessa extrema pobreza, ainda mais com uma doença dessa? E que tipo de higiene nós temos? Segundo conta, né, que a vacina era, terminou de dar numa pessoa, dava em outra. Mas vocês já imaginaram como é que ficava a situação? Bem difícil,
né? E quando foi no dia 16 que o presidente revogou de novo, né, a obrigatoriedade, a polícia prendeu várias pessoas que estavam na rua. E aí a revolta deixou um saldo de 30 pessoas mortas, né? Feridos, presos. E foi uma situação, mas nós não estamos vivendo a mesma porque pelo menos saneamento básico nós temos pelo menos uma melhoria. Mas nós estamos vendo um monte de gente no meio da rua, né? Foi feito o isolamento social e as pessoas não estão cumprindo, né? Por quê? Porque quem viveu uma das gripes a pandemia maior, de uma das maiores, né, que foi a primeira, tem aquele ditado de dizer, eu tô vivo, né, mas nem todo mundo tem a mesma imunidade. O que é que está acontecendo? Por que tem lugar que pessoas já morrem logo? Porque fora a gripe, o vírus, você pode ter outro problema, né, de saúde. E como ela vai direto no pulmão, né, a pessoa fica fragilizada. Então nós vamos rezar para que, né, nós tenhamos boas notícias, né, e a importância da vacina. Como foi que ela aconteceu? Foi exatamente numa doença também, numa infecção, né, num vírus, só que as pessoas caíam a pele porque a pele ficava podre, cheia de pus. E por que o termo vacina, né? Porque ela vem do latim, que significa vaca, é uma referência, né, como a vacina foi criada, porque ela foi testada primeiro, né, na vaca, ela inoculou, tirou e botou, a mesma coisa, né, que está acontecendo. Pessoas que já foram infectadas com o Covid, né, e aí eles testam em outra pessoa, que é o plasma. Então vamos pedir a Deus essa questão da vacina, com certeza, né, quando a secretaria mandou exatamente o que nós estamos vivendo, aí vocês fazem a leitura já do capítulo, eu sei que vocês já fizeram a leitura, né, mas aí faz outra vez, e aí nós vamos, né, para outra parte, porque assim, como já foi feito, vocês só vão fazer a revisão, eu estou fazendo a leitura, né, somente dos textos diferenciados. E aí nós vamos lá pro explorando o tema, né? Nós vamos lá pro cotidiano, né? Como era o cotidiano, né, dos afro-brasileiros, já que nós estamos falando de doença, de discriminação. Você vai lá na página 50, né, na página 50 a 51. E ele fala aqui da abolição dos escravos, né, o resultado, que essa abolição ela não aconteceu por bondade, né. Ai, tia, foi porque a princesa era boazinha e liberou os escravos. Não, gente, tudo que é feito tem algo atrás por interesse. E não foi assim à toa que foram libertados os escravos, libertados entre aspas, né? Então, assim, durante os séculos, né, da união, a luta que essas pessoas vêm travando, essa questão que nós temos, que bate, que assola, né, do preconceito,
Não adianta dizer que a gente não tem porque a gente tem.